Você já parou para pensar no que acontece quando o homem acredita que pode fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, e sair ileso? Bom, o que vou contar agora não é ficção. É o tipo de história que faz você perceber que às vezes a justiça não vem dos tribunais. Ela vem de algo muito mais poderoso, a verdade exposta na frente de milhões de pessoas. E quando isso acontece, cara, não tem advogado, não tem dinheiro, não tem poder que segure. Fica comigo até o final porque o desfecho dessa história vai te deixar sem palavras. Ah, antes de começar, me conta uma coisa nos comentários. Que horas são aí onde você tá? E de qual cidade você tá assistindo? Adoro saber quem tá do outro lado da tela. Então vamos lá. Imagina a cena. Uma manhã fria de inverno, céu meio cinzento, aquele clima de fim de ano chegando. A cidade tá naquela correria normal, pessoas indo e vindo, todo mundo cuidando da própria vida. No meio disso tudo, tem um banco. Um daqueles bancos enormes, com piso de mármore brilhando, tudo muito chique, muito clean. E é justamente nesse lugar, onde tudo parece tão organizado e civilizado, que algo absolutamente brutal vai acontecer. Ana caminha devagar em direção à entrada do banco. Ela tá grávida de 6 meses. A barriga já tá bem saliente, sabe? Aquele momento da gravidez onde você olha e pensa: caramba, tem uma vida crescendo aí dentro. Ela coloca a mão na barriga de vez em quando, como se estivesse conversando silenciosamente com o bebê. Tá tudo bem, pequeno. A mamãe só precisa descobrir umas coisas aqui. O que ela foi fazer no banco? Bom, Ana tinha acabado de descobrir algo perturbador. Vasculhando os papéis na mesa do marido, ela encontrou extratos bancários de contas que ela nem sabia que existiam. Transferências estranhas. Dinheiro movimentando pra lá e pra cá sem nenhuma explicação. Aquele tipo de coisa que faz seu estômago revirar porque você percebe, tem segredo rolando aqui. E segredo dentro de um casamento, ainda mais quando tem um filho a caminho, não é bom sinal. Então ela decidiu ir direto na fonte. Foi até o banco perguntar sobre essas contas. Nada de confronto dramático, nada de escândalo. Só uma mulher querendo entender o que está acontecendo na própria vida. Parece justo, né? Ela entra no saguão. O lugar tá cheio mas organizado. Aquele clima típico de banco. Todo mundo sério, funcionários andando com pastas, gente esperando na fila. Ana se aproxima do balcão de atendimento e fala baixinho com o atendente. Oi, eu preciso de informações sobre algumas contas que estão no nome do meu marido, Graham Blackwell. O atendente digita no computador. Para. Franze a testa. Olha para a tela de novo. Parece confuso. Ana sente aquele frio na barriga, sabe? Quando você percebe que a coisa não vai ser tão simples quanto você imaginou. Ela tá prestes a perguntar se tem algum problema quando... Bem! A porta do banco se abre com uma força violenta. Todo mundo vira a cabeça. Os passos ecoam pelo mármore com uma urgência que faz o ar da sala mudar completamente. E aí vem ele. Graham Blackwell. Terno caríssimo. Porte de quem tá acostumado a mandar em tudo e em todos. Mas o rosto dele... Cara, o rosto dele tá completamente transtornado de raiva. Ana, o que diabos você tá fazendo aqui? A voz dele corta o silêncio do banco como uma navalha. Todo mundo congela. Aquele tipo de situação onde você sente a tensão no ar, sabe? Quando todo mundo percebe que algo muito ruim tá prestes a acontecer. Ana vira devagar. A voz dela sai trêmula. Eu só queria entender sobre as contas. Achei uns extratos e vim perguntar. Perguntar. Graham dá uma risada seca, sem nenhum humor. Você me envergonhou. Você se envergonhou. Você não tinha direito nenhum de vir aqui. Mas, a gente é casado. Ana tenta explicar, os olhos já brilhando com lágrimas. Eu achei que a gente podia conversar sobre isso. Nesse momento, Graham avança para cima dela. Ele é bem mais alto. E quando ele se aproxima, parece que ele tá tentando intimidar ela com o tamanho mesmo. As pessoas ao redor começam a perceber que aquilo não é uma simples discussão de casal. Tem algo errado rolando. Ana tenta dar um passo para trás, instintivamente protegendo a barriga. Mas Graham é mais rápido. E aí acontece o impensável. Na frente de dezenas de pessoas. Com câmeras de segurança gravando cada segundo. No meio de um banco lotado. Graham levanta a perna. E chuta Ana com força no lado esquerdo do corpo, logo acima do quadril. O som do impacto ecoa pelo saguão inteiro. Ana solta um grito de dor e desaba de joelhos. As mãos dela vão direto para a barriga, tentando proteger o bebê. O rosto dela se contorce de dor. Ela tá ofegante, tentando respirar, mas a dor não deixa. O banco inteiro fica em choque absoluto.
Uma senhora idosa leva a mão à boca, horrorizada. Um homem de uns 70 anos sussurra algo incrédulo para a esposa. Dois clientes mais jovens pegam os celulares com as mãos tremendo e começam a gravar. Tudo aconteceu tão rápido, mas ao mesmo tempo parece que o tempo parou. Graham olha para ela lá no chão e fala, com um tom gelado: levanta. Para de fazer essa cena patética. Ana tenta falar, mas não consegue. As lágrimas escorrem pelo rosto dela. Ela tenta se levantar, mas as pernas não obedecem. O corpo dela tá em choque. E o pior de tudo, ela sente o bebê se mexer dentro dela, e o terror toma conta. Meu filho tá bem. É nesse momento que a porta do banco se abre de novo. Um homem de cabelo grisalho entra carregando uma caixa de documentos. Ele tá com o casaco coberto de neve. Quando ele olha pro saguão e vê a cena, o corpo dele inteiro fica rígido. Ana! A voz dele sai num sussurro de horror. Ele deixa a caixa cair no chão e corre até ela. Ajoelha do lado dela, as mãos tremendo enquanto toca o ombro dela e verifica se ela tá consciente. Meu amor, olha pra mim. Fica comigo, tá? Ana pisca devagar, ainda tonta de dor. Pai. A voz dela mal sai. Ele me chutou. Charles Wilson, o pai dela, vira a cabeça lentamente em direção a Graham. E nesse momento, qualquer traço de calor nos olhos dele desaparece. O que fica é algo gelado, perigoso, definitivo. O maxilar dele trava. As mãos se fecham em punhos. Graham solta uma risada arrogante. Isso não é da sua conta, velho. Ela é minha filha, Charles responde. A voz dele é baixa mas firme. O tipo de voz que carrega a autoridade de uma vida inteira. E ela tá carregando meu neto. Então você devia ensinar ela a respeitar o marido. Graham rebate. Ela fez um show. Ela mereceu. Charlie se levanta devagar. Todo o saguão do banco sente a mudança na energia. Ele não é mais só um pai preocupado. Ele é um homem que acabou de tomar uma decisão irreversível. Ele se abaixa com cuidado, levanta Ana nos braços como se ela fosse uma criança, e segura ela firme contra o peito. Ela agarra o casaco dele e chora baixinho. Os funcionários do banco abrem caminho. Os clientes se afastam. Todas as câmeras do ambiente capturam o momento. Charles olha direto para a câmera de segurança mais próxima. Os olhos dele não demonstram mais medo ou hesitação. Só propósito. Só determinação. Só a promessa silenciosa de um homem que não vai perdoar. Hoje, ele diz baixinho para Ana, mas alto o suficiente para a câmera captar, é só o começo. Ele sai do banco carregando a filha. Graham fica parado lá atrás, sem ter ideia de que o mundo dele acabou de começar a desmoronar. Agora, respira fundo comigo porque a história fica ainda mais intensa. A ambulância chega em minutos. As luzes vermelhas e brancas piscando, paramédicos correndo, aquela correria toda que a gente vê em emergências. Ana é levada às pressas pro hospital mais próximo. Charles vai junto, segurando a mão dela o tempo todo. O rosto dele tá tenso, mas ele não solta ela nem por um segundo. Dentro da sala de exame, enfermeiras se movem com eficiência. Máquinas apitam. Uma voz suave pede para Ana respirar devagar. O ultrassom é ligado. Luvas são colocadas. E o som mais importante de todos, o coração do bebê, batendo firme. O médico examina Ana com cuidado. Quando ele encosta no lado esquerdo dela, onde o chute acertou, Ana solta um gemido de dor. Os olhos dela se enchem de lágrimas de novo. Estamos verificando se houve trauma relacionado ao impacto, o médico explica. O batimento cardíaco do bebê está presente. Isso é um bom sinal. Mas seu corpo está reagindo a um estresse severo. Precisamos monitorar de perto. Charles engole em seco. O bebê está em perigo. Existe risco, o médico admite. Esse tipo de estresse pode afetar a placenta ou provocar complicações. Ela precisa de repouso. Precisa de calma. E, acima de tudo, precisa de proteção de quem causou isso. Charles acena firme. Ele não precisa ouvir duas vezes. Mais tarde, o médico puxa ele para um canto do corredor. A conversa que eles têm ali muda tudo. Senhor, o médico começa, a voz baixa e séria. Trabalho neste hospital há mais de 30 anos. Já vi muitas mulheres chegarem aqui com machucados que elas dizem serem de acidentes. Caiu da escada. Trombou no móvel. Escorregou no banheiro. Ele faz uma pausa. Muitas dessas histórias não eram verdade. Charles sente o maxilar travar. O médico continua. Sua filha não conseguiu essas marcas nos braços e pernas caindo. Os padrões de hematoma contam uma história diferente.
E o que aconteceu hoje poderia ter causado um aborto espontâneo. Ela teve muita sorte. As palavras cortam Charles como lâminas. Ele tinha percebido os roxos antes. Tinha perguntado sobre eles. Ana sempre dava uma desculpa. Sempre desviava o olhar. Estou te falando isso como profissional da saúde, o médico diz, colocando uma mão no ombro de Charles. Ela não está segura com quem fez isso. Se ela voltar para casa, vai acontecer de novo. E da próxima vez, o bebê pode não sobreviver. Charles olha para o homem em silêncio. O peito dele sobe e desce com raiva controlada. Mas dessa vez não é raiva explosiva. É raiva fria, calculada, perigosa. Obrigado, doutor, ele consegue dizer. Proteja ela, o médico pede. Ela precisa de alguém que não vai fingir que não viu. Charles acena devagar. Eu vou. Prometo. Quando ele volta pro quarto, Ana tá descansando. A respiração dela tá mais regular, mas o rosto ainda mostra dor. Charles puxa uma cadeira e senta do lado dela. Pega a mão dela com cuidado. Seu bebê tá aguentando firme. Ele sussurra. Ela é forte. Você também é forte. Os lábios de Ana tremem. Eu não quero voltar para casa, pai. Não consigo encarar ele. Não consigo mais fingir. Você não vai voltar, Charles diz com firmeza. Não vou deixar. Ana fecha os olhos e solta um suspiro trêmulo, como se um peso de meses tivesse caído dos ombros dela. Charles fica ali sentado, a postura reta, a mente funcionando rápido. Ele lembra de cada conversa onde ela desconversou sobre as preocupações dele. Cada momento onde ela sorriu brilhante demais. Cada roxo que nunca foi explicado direito. Uma dor profunda se instala no peito dele. A dor de um homem que percebe que deveria ter visto mais, feito mais, perguntado mais. Ele se levanta devagar, vai até o telefone público no corredor e disca um número que não usa há anos. Os toques ecoam como passos distantes de uma vida antiga. Uma voz rouca atende. Wilson? Faz tempo, irmão. Charles respira fundo. Jonah, eu preciso de você. Outra voz entra na linha. O que aconteceu, Charles? Mason pergunta. Charles olha pela janelinha pro quarto onde a filha dele tá deitada na cama de hospital. Minha menina foi machucada, ele diz, a voz baixa e firme. E eu não vou deixar acontecer de novo. Há um longo silêncio. Então Jonah fala. Fala quando e onde. Charles fecha os olhos. A voz dele cai para um tom baixo, constante, definitivo. Hoje à noite. A gente começa hoje à noite. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Charles Wilson não é um homem qualquer. Ele é ex-militar. Passou anos em missões que a gente nem imagina. E ao longo da carreira dele, ele conheceu pessoas. Pessoas com habilidades muito específicas. E quando eu digo específicas, eu tô falando de gente que sabe fazer coisas que a maioria das pessoas nem sabe que é possível fazer. Jonah Price é um deles. Especialista em reconhecimento. O cara consegue se infiltrar em qualquer lugar sem ser notado. Já rastreou alvos em terrenos hostis do outro lado do mundo. Agora ele mora numa casinha simples, mas as habilidades dele, ainda afiadas como navalha. Naquela mesma noite, Jonah estaciona o caminhão dele 2 quarteirões longe de um restaurante chique. Ele desliga o motor e deixa a escuridão tomar conta ao redor. Anos de missões de reconhecimento treinaram ele para se misturar com as sombras sem chamar atenção. Mas essa noite a missão não é militar. É pessoal. Ele pega o binóculo e observa o andar superior do restaurante através das janelas de vidro. A luz quente dos lustres revela uma silhueta familiar. Graham Blackwell. Terno impecável, ombros relaxados, um drink na mão. Do outro lado da mesa, uma mulher de vestido vermelho apertado. Carmen Reis. Ela ri alto demais, jogando o cabelo como se estivesse fazendo performance. Jonah aumenta o zoom. Graham tá sorrindo. Nem um traço sequer de culpa, vergonha ou arrependimento no rosto dele. Ele se recosta confortável e gesticula com confiança animada. E aí Jonah vê algo que faz cada músculo do corpo dele travar. Graham imita o movimento de chute com a perna enquanto ri. Carmen se inclina mais perto e sussurra algo que faz Graham bater na mesa de tanto rir. Eles estão zoando. Estão fazendo piadas sobre o incidente no banco. Sobre Ana. Sobre a criança que ela carrega. Jonah baixa o binóculo devagar e solta o ar. Ele já viu crueldade antes. Mas tem algo nessa situação que parece especialmente podre. Não é só um momento de raiva. Não é um homem imperfeito. Isso é um predador que se sente intocável. Ele pega o celular e grava vários minutos da cena. Quando os gestos de Graham ficam exagerados, Jonah aproxima ainda mais o zoom.
Cada detalhe importa. Cada expressão importa. Charles precisa ver que tipo de homem a filha dele se casou. E Jonah vai entregar a verdade mais clara possível. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mason Cad está sentado na frente de 3 monitores que enchem o apartamento pequeno dele com brilho azul frio. Mason é um gênio com eletrônica. No serviço, ele destravava sistemas criptografados com uma habilidade que deixava até analistas seniores de queixo caído. Agora ele trabalha rápido, dedos voando sobre o teclado, contornando as paredes digitais do sistema de casa inteligente de Graham. Vamos lá, Mason murmura. Você pagou caro por essa configuração chique. Vamos ver o que você escondeu atrás dela. Um aviso suave confirma o acesso. A tela pisca e dezenas de miniaturas de câmeras aparecem. Sala de estar, corredor, cozinha, quarto principal, quartos de hóspedes, escritório. Cada câmera oferece um vislumbre silencioso do mundo que Graham controla. Mason clica nas gravações dos meses anteriores. Não demora muito até ele encontrar o que esperava. Graham andando pela sala. Graham gritando. Graham agarrando Anna pelo pulso e puxando ela pela sala. Um vaso voando contra a parede durante uma discussão. Anna se encolhendo. Anna protegendo a barriga com os braços. Anna sentada sozinha na beira da cama, ombros tremendo com soluços silenciosos, enquanto Graham fica parado na porta gritando com ela. O maxilar de Mason trava. Ele sente aquele fogo familiar subindo no peito. Ele reproduz um clipe e aumenta o volume. Você já pensou em me deixar? Graham diz com uma voz fria e medida. Você vai perder tudo. Entendeu? Tudo. A voz de Anna treme. Eu só quero paz. Você quer o que eu permitir que você tenha, Graham responde. Mason pausa a gravação e se recosta na cadeira. Passa as mãos pelo rosto. As peças estão formando um quadro. E o quadro é mais feio do que qualquer um imaginou. Ele abre uma pasta no Drive e salva as gravações. Depois abre outra janela para vasculhar bancos de dados legais e financeiros, cavucando o passado de Graham. Quanto mais fundo ele olha, mais estranho fica. 2 casamentos anteriores. Ambos curtos. Ambos terminando abruptamente. Quase nenhum registro público dos divórcios. Sem fotos, sem entrevistas, sem posts nas redes sociais das ex-esposas depois das datas de separação. As únicas pistas da existência delas são fragmentos de transferências financeiras. Grandes quantias de dinheiro movendo para contas desconhecidas. Sempre durante o mês exato em que os relacionamentos terminaram. Mason franze a testa e sussurra para si mesmo. Você cobriu seus rastros bem, mas não bem o suficiente. Ele organiza tudo numa pasta digital e nomeia simplesmente para Charles. Quando Jonah volta para a casa de Charles, a cidade está envolta em calma silenciosa de meia-noite. Ele bate na porta suavemente, e Charles abre quase imediatamente. Os olhos dele parecem cansados, mas a postura continua firme. Entra, Charles diz. Jonah entra e tira as luvas. Você precisa ver isso. Eles sentam na mesa de jantar e Jonah entrega o celular dele para Charles. A gravação toca em silêncio, mostrando Graham reencenando o gesto do chute e rindo com Carmen. Charles olha para a tela sem piscar. O maxilar dele se move e a mão aperta o telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele fez piada, Charles sussurra. Ele fez piada sobre machucar ela. Jonah acena. Tem mais. Mason tá mandando o resto. Como se fosse deixa. Um aviso suave ecoa do laptop de Charles. Ele abre e vê uma mensagem de Mason com a pasta anexada. Clica no primeiro vídeo. A confrontação na sala de estar aparece. Graham agarrando Anna. Anna tentando dar um passo para trás. Graham se impondo sobre ela. As palavras, as ameaças, a crueldade. Um silêncio pesado se instala sobre a sala enquanto Charles assiste cada segundo. Ele toca clipe após clipe. Vídeos de noites diferentes. Gravações de discussões. Choros baixos. Gritos altos. Uma porta batendo. Um porta-retratos caindo no chão. Quando o último clipe termina, Charles fecha o laptop devagar e coloca as mãos espalmadas na mesa. Ele abaixa a cabeça por um longo momento. Jonah espera, sabendo que silêncio é a única resposta respeitosa. Finalmente, Charles levanta o olhar. Os olhos dele não tão mais cheios de choque ou tristeza. Tão cheios de determinação. Profunda, fria, inabalável. Esse não é um homem que perdeu a paciência, Charles diz. Esse é um homem que caça as mulheres com quem se casa. Isso é um padrão. Isso é quem ele é. Jonah acena. Então, qual é o próximo passo?
Charles olha para o laptop fechado, depois para a janela onde a noite se reflete fracamente contra o vidro. Se a gente entregar isso para um tribunal, ele diz com calma, ele vai contratar advogados. Vai distorcer a história. Vai alegar que foi estresse ou mal-entendido. Vai sair livre. Jonah fica em silêncio. Charles se levanta devagar. Então a gente não entrega ele para a lei. A gente entrega ele pro povo. A voz dele é firme, final, absoluta. Naquela noite, Charles Wilson deixou de ser um pai sofrendo. Ele se tornou o arquiteto de um acerto de contas. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque Charles não vai para cima de Graham sozinho. Ele conhece pessoas. Lembra quando eu disse que ele tem contatos? Pois é. Alguns desses contatos são jornalistas. Não qualquer jornalista. Estou falando de jornalistas veteranos. Gente que derrubou banqueiros corruptos, expôs fraudes em instituições de caridade, trouxe à tona escândalos que mudaram o país. E todos eles devem favores para Charles. Na manhã seguinte, 3 jornalistas chegam na casa de Charles. Walter Hartmann, 60 e poucos anos, carregando uma pasta de couro desgastada. Ele já foi um dos repórteres investigativos mais respeitados do país. Linda Crowley, conhecida por expor corrupção em grandes corporações. E Peter Doyle, produtor de notícias aposentado com décadas de experiência moldando transmissões nacionais. Charles os reúne no escritório dele. A mesa de madeira comprida fica coberta de documentos e impressões de tela. Ele abre o laptop e mostra os vídeos. A sala inteira fica em silêncio enquanto assistem. Quando termina, Walter coloca o caderno de lado. Me diz que esse homem tá numa cela agora. Ele não tá, Charles responde. Ele tá em casa, provavelmente bebendo, provavelmente planejando como dar uma volta nisso a favor dele. Walter se recosta. Então você quer isso público? Eu quero isso em todo lugar, Charles diz. Não através dos tribunais. Não através da polícia. Através do povo. E ali naquela sala, eles montam um plano. Não é só sobre expor Graham. É sobre fazer isso de uma forma que capture a atenção nacional. Especialmente entre audiências mais velhas. Vamos publicar num jornal de leitores seniores, Walter diz. Os que as pessoas ainda confiam. Os que carregam valores tradicionais. Quando americanos mais velhos virem uma mulher grávida sendo chutada num banco, eles não vão desviar o olhar. Linda adiciona. Depois disso, a gente solta as gravações da casa inteligente. Não tudo de uma vez. Aos poucos. Uma narrativa que constrói momentum. Abuso doméstico, manipulação, incidentes repetidos. Peter bate a caneta pensativo. E os registros financeiros? Você disse que ele tem contas escondidas. Charles acena. Ele tem mais que isso. Mason encontrou transações questionáveis. Transferências durante seus 2 casamentos anteriores. Dinheiro enviado para contas não listadas. Podemos apresentar isso em camadas. Primeiro a violência. Depois o engano. Depois a má conduta financeira. Walter cruza os braços. E a pressão corporativa. Se o conselho vir tudo isso, eles vão entrar em pânico. Investidores vão entrar em pânico. Isso vai atingir ele mais forte que qualquer processo. Essa é parte do plano, Charles diz. E aí ele revela algo que ninguém esperava. Ele se levanta, vai até uma gaveta, e coloca uma pasta na mesa. Walter abre e fica boquiaberto. Registros de compra de ações, ele diz. Ações da Blackwell Corp. Charles acena. Comprei o suficiente para me dar acesso durante uma crise. Não o bastante para levantar suspeita. O bastante para ter voz quando o conselho começar a desmoronar. Linda levanta uma sobrancelha. Então você quer estar na mesa quando o império dele queimar? Eu quero ter certeza que vai queimar do jeito certo, Charles responde. Peter olha para ele com admiração. Você pensou em tudo. Charles senta de novo. Minha filha quase perdeu a vida. Meu neto ainda tá em risco. Não vou confiar em esperança ou sorte. Vou confiar em planejamento. A sala fica em silêncio enquanto cada pessoa absorve o peso do que vem pela frente. Walter fecha a pasta e coloca a mão no pendrive na mesa. Quando isso for ao ar, seu nome vai ficar fora do registro. Mas suas digitais vão estar por todo o movimento que isso criar. Tudo bem, Charles diz. Deixa o mundo focar nele, não em mim. Peter levanta o pendrive e segura contra a luz fraca. Uma vez que isso atingir a edição da manhã, não tem volta. Charles encontra os olhos dele. Eu não quero voltar atrás. Peter acena, coloca o pendrive gentilmente no bolso interno do paletó e se levanta.
Então vamos começar. E é exatamente isso que acontece. Na manhã seguinte, às 6h30, as impressoras de um dos maiores jornais voltados para leitores seniores da América estão funcionando a todo vapor. Pilhas grossas de jornais saem das esteiras metálicas, cada um carregando uma primeira página que vai inflamar a indignação por todo o país. A manchete se estende em negrito pelo topo. Lê em letras grandes e pretas: milionário chuta esposa grávida dentro de banco, câmeras capturam tudo. Abaixo da manchete tem uma imagem congelada tirada direto das filmagens do banco. A perna de Graham congelada no meio do golpe. Ana caindo de joelhos, o piso de mármore embaixo dela brilhando sob as luzes fluorescentes frias. Qualquer um que olha para a imagem entende a violência instantaneamente. Às 7h15, um casal aposentado no Kansas abre o jornal na mesa da cozinha. A esposa cobre a boca. O marido ajusta os óculos e balança a cabeça. Ele murmura algo sobre como o mundo perdeu o senso de decência. 2 minutos depois, uma avó na Flórida lê na varanda da frente e imediatamente liga para a filha para perguntar como algo tão vil pode acontecer em público. Às 8, leitores no Arizona, Montana, Ohio e Maine têm o jornal nas mãos. Americanos mais velhos são os primeiros a ver. E são os primeiros a reagir. Eles compartilham a história em grupos de igreja, centros comunitários e fóruns online onde idosos se reúnem para falar sobre eventos mundiais. A indignação se espalha como fogo. O site do jornal lança a versão digital do artigo às 8h30. O vídeo está incorporado diretamente abaixo da manchete. Quando os leitores clicam, a filmagem começa sem demora. O saguão do banco aparece brilhante e movimentado. Os sons de atividade normal enchem o fundo. Então Graham invade. Os gritos dele ecoam pelos alto-falantes. O momento em que ele chuta Ana toca claramente, sem obstrução ou ângulos ruins. Cada espectador pode ver exatamente o que aconteceu. Às 9, o clipe foi compartilhado mais de 2 milhões de vezes. Produtores de TV percebem a tendência imediatamente. Às 10 em ponto, um programa de entrevistas diurno apresentado por 2 mulheres na casa dos 60 dedica um segmento inteiro ao vídeo. As apresentadoras balançam a cabeça enquanto o clipe toca atrás delas. Uma das mulheres diz que nunca viu algo tão cruel capturado com tanta clareza. Ligações inundam o programa de espectadores que exigem responsabilização. Yarbartai Ismaisikia Kikatana Mojvoisikarna e Marizuba Maibatana. Igrejas, grupos de idosos e abrigos de mulheres ecoam o mesmo sentimento. Os padrões morais das gerações mais velhas colidem violentamente com a brutalidade exibida nas filmagens. Eles viveram tempo suficiente para saber o que família deveria significar. Sabem o que proteção da vida significa. E não podem tolerar o que viram. Na hora do almoço, a história domina o ciclo de notícias. Programas nacionais reproduzem o vídeo a cada hora. Comentaristas discutem em painéis. Alguns focam na crueldade do ato. Outros focam no padrão de manipulação emocional visível na linguagem corporal de Ana. Especialistas em violência doméstica aparecem em telas por todo o país para explicar como essas situações são comuns e como mulheres grávidas frequentemente ficam desprotegidas. As vozes deles adicionam profundidade e urgência. A nação escuta. A hashtag criada por uma assistente social idosa no Oregon começa a viralizar em 30 minutos. Ela lê simplesmente, hashtag Justiça para Ana. Logo aparece em todo lugar. Cidadãos seniores postam mensagens sinceras. Gente mais jovem compartilha o clipe com fúria. Mulheres relatam histórias do próprio sofrimento. O país se une emocionalmente em torno de uma mulher que nunca conheceram, unidos por uma verdade simples. Ninguém merece o que foi feito com ela. No início da tarde, o efeito atinge o mundo dos negócios. Investidores começam a ligar para o escritório central da Blackwell Corp. Alguns exigem explicações. Outros ameaçam sair de negócios futuros. Parceiros corporativos expressam preocupação sobre danos de relações públicas. Uma marca de luxo que tinha contratado Graham para um anúncio discretamente remove a imagem dele do site. A pressão se constrói hora após hora. Dentro da Blackwell Corp, executivos se desdobram para criar um plano. Rascunham comunicados. Discutem sobre mensagens. Tentam se convencer de que a tempestade vai passar. Não passa. Enquanto isso, dentro da mansão luxuosa dele em Denver, Graham finalmente vê a manchete por si mesmo. São 2h30 da tarde quando ele entra na sala de estar com uma xícara de café, ainda de roupão. Liga a TV esperando relatórios de ações e comentários políticos. Em vez disso, ele vê a si mesmo. Não uma entrevista lisonjeira. Não uma aparição curada. Mas o momento em que ele chuta Ana, congelado no tempo numa transmissão nacional. O que é isso? Ele murmura. Ele se aproxima. O vídeo toca por completo.
A própria voz dele ecoa de volta para ele. A raiva, a arrogância, a violência. Ele olha para a tela com descrença. Enquanto o clipe toca de novo, a apresentadora do programa chama as ações dele de chocantes e indesculpáveis. Outro comentarista compara a cena ao momento de documentário policial. Uma terceira diz que teme pela segurança de Ana. O aperto de Graham se aperta em volta da xícara até os nós dos dedos ficarem brancos. Não, ele diz. Não, isso não tá acontecendo. Ele muda de canal. A mesma manchete. Muda de novo. Outra reprodução do vídeo. Outro painel de especialistas condenando ele. Ele tenta uma rede de notícias conhecida por cobertura de negócios. Eles estão discutindo a queda das ações da Blackwell Corp. E como a confiança dos investidores despencou. O que eles estão fazendo? Graham rosna. O que eles estão tentando fazer? Ele pega o controle remoto e desliga a televisão. O silêncio na sala dura 3 segundos. Então ele bate o controle remoto na mesa de centro de mármore. O impacto ecoa pela casa. Ele liga a televisão de volta e vê outra história. Um juiz aposentado expressando desgosto, um pastor chamando o ato de desgraça moral, e um apresentador de rádio conhecido incentivando ouvintes a boicotar qualquer empresa associada a Graham Blackwell. A fúria dentro dele ferve. Com um rugido, Graham caminha em direção à televisão e esmaga a xícara de café contra a tela. Vidro se estilhaça. Líquido espirra pelo chão. A imagem pisca e desaparece. A sala escurece exceto pela fraca luz de inverno filtrando pelas janelas altas. Graham fica parado ali, respirando pesado, peito subindo e descendo com cada respiração violenta. Ele fecha os punhos e olha para a tela quebrada. Se eles querem uma guerra na mídia, ele diz entre dentes cerrados, eles vão ter uma. Lá fora, o mundo continua a se voltar contra ele. O primeiro golpe atingiu. E a nação escolheu o seu lado. Mas Charles Wilson não terminou. Nem de perto. Porque na manhã seguinte, enquanto Graham ainda está recolhendo os cacos da reputação dele, a segunda onda está prestes a atingir. E essa vai ser muito pior. Deixa eu te contar o que aconteceu depois. Graham decide fazer o que todo cara poderoso faz quando está encurralado. Ele tenta controlar a narrativa. Ele contrata uma equipe de relações públicas cara. Prepara um pedido de desculpas. Grava um vídeo todo produzido, com luz suave, roupa casual mas elegante, expressão de arrependimento. No vídeo, ele senta na frente de um fundo neutro e fala com voz calma e medida. Ele diz que lamenta profundamente o que aconteceu. Que estava sob muito estresse. Que está buscando ajuda profissional. Que quer curar e reconciliar com a família. Que espera que as pessoas possam entender que todos cometem erros. O vídeo é postado em todas as redes sociais dele. Distribuído para veículos de imprensa. Compartilhado por assessores pagos. E por algumas horas, parece que pode funcionar. Alguns comentários começam a aparecer dizendo coisas como pelo menos ele pediu desculpas ou todo mundo merece uma segunda chance. Mas Charles e sua equipe estavam esperando exatamente isso. Naquela noite, às 7 da noite em ponto, um título aparece em telas por todo o país, por trás do pedido de desculpas. A transmissão ao vivo começa. Walter Hartmann aparece falando diretamente para a câmera. Ontem à noite, ele diz, a nação viu filmagens que nos perturbaram profundamente. Hoje, apresentamos informações que oferecem maior contexto. O que vocês estão prestes a ver fala por si. Ele se afasta enquanto o segmento principal começa. O vídeo de desculpas de Graham toca primeiro. Os espectadores assistem às expressões calculadas dele, às maneiras polidas. No chat ao vivo, pessoas digitam comentários rapidamente. Alguns expressam confusão. Outros questionam a sinceridade dele. Alguns se perguntam se ele merece simpatia. E aí a tela se divide. Do lado direito, a raiva de Graham explode. A filmagem da mansão toca claramente. A voz dele enche os alto-falantes. Os insultos dele ecoam. A mão dele aperta o pulso de Ana. As ameaças dele caem como golpes. Os comentários ao vivo explodem instantaneamente. Inacreditável. Ele mentiu para todos nós. Isso é quem ele realmente é. Ele agarrou ela daquele jeito enquanto ela estava grávida. Isso é abuso. Isso é maldade pura. A contagem de espectadores dobra. Triplica. Igrejas transmitem a transmissão para as reuniões da noite. Grupos de idosos compartilham o link em chats de grupo. Defensores de mulheres abusadas repostam um segmento com legendas expressando horror e dor. Um colunista nacional tuita: não existe pedido de desculpas que possa apagar esse nível de crueldade. A reação domina a plataforma. Patrocinadores e parceiros corporativos respondem imediatamente.
E-mails inundam a Blackwell Corp. Em minutos. Várias marcas lançam declarações públicas dizendo que estão encerrando relacionamentos com Graham. Uma instituição de caridade onde Graham tinha servido como palestrante destaque remove a foto dele do site. Numa torre de escritórios no centro, executivos da Blackwell Corp. se reúnem em torno de telas mostrando a transmissão ao vivo. Eles assistem enquanto os comentários rolam e enquanto a verdade se torna impossível de ignorar. Um executivo coloca a mão sobre a boca. Outro pragueja baixinho. Alguém sussurra: "Isso é um desastre." O efeito no mercado financeiro é imediato. Ações da Blackwell Corp. caem rapidamente. Analistas prevêem dano severo a longo prazo. Na manhã seguinte, a sala do conselho da Blackwell Corp. tá cheia. A atmosfera é gelada. Executivos se sentam numa mesa longa e polida, expressões variando de exaustas a furiosas. Um monitor grande na parede exibe o gráfico de ações em colapso. A linha vermelha parece cair infinitamente, como um penhasco sem fundo. "Isso é insustentável", um diretor diz. "Nosso valor caiu quase 40% em 18 horas. Se isso continuar, perdemos nossos parceiros institucionais." Outro diretor bate a caneta repetidamente. A confiança pública se foi. A cada hora, mais patrocinadores saem. Estamos sangrando. Precisamos de ação. Um terceiro diretor olha para a porta. Ele devia estar aqui agora. Mas Graham não tá lá. Ele tem estado inacessível desde a transmissão ao vivo. O telefone dele vai direto para a caixa postal. A assistente dele não sabe onde ele tá. As portas da sala do conselho se abrem de repente. A sala fica em silêncio. Charles Wilson entra. Ele usa um casaco escuro simples e carrega uma pasta organizada debaixo do braço. A expressão dele é calma mas firme, um contraste com a energia frenética da sala. Ele caminha até a mesa com passos firmes. Vários membros do conselho o reconhecem de pesquisas de fundo que começaram a circular no início da manhã. Sabem que ele comprou recentemente porções espalhadas de ações da empresa. Pedaços pequenos de fundos diferentes. O suficiente para torná-lo um acionista significativo. O presidente limpa a garganta. "Senhor Wilson, não estávamos esperando você pessoalmente." "Imagino que não", Charles responde. "Mas estamos numa crise que requer clareza. Estou aqui porque acredito que a clareza deve começar agora." Ele coloca a pasta na mesa e abre. A primeira página contém capturas de tela impressas da transmissão ao vivo. Um lado mostra Graham fingindo pedir desculpas com o rosto calmo. O outro lado mostra ele agarrando o pulso de Ana e gritando. Charles desliza as imagens pela mesa. Vários membros do conselho se inclinam para frente imediatamente, sobrancelhas se franzindo enquanto reconhecem a gravidade do que estão vendo. "Esse", Charles diz devagar, "é o homem que lidera a empresa de vocês." Um diretor exala bruscamente. "Sabemos o que o público está dizendo, mas não temos confirmação sobre a extensão do dano que ele causou dentro da casa dele." Charles acena uma vez. Ele vira a página e revela resumos financeiros detalhados. Isso não é apenas má conduta pessoal. É má conduta financeira. Contas escondidas. Transferências suspeitas durante seus casamentos anteriores. Essas transações mostram um padrão inaceitável para qualquer líder corporativo. Tenho a documentação completa disponível. Ele entrega a pasta para o presidente, que começa a folhear com olhos arregalados. Os outros membros do conselho esperam tensos. Charles continua. A transmissão ao vivo expôs a violência dele. Também expôs a desonestidade dele. Milhões assistiram o comportamento dele. Milhões ouviram as ameaças dele. Essa empresa não pode sobreviver se continuar ligada a ele. Investidores sabem disso. O público sabe disso. Os funcionários de vocês sabem disso. Um silêncio se instala sobre a sala. Pesado. Quase sufocante. Charles coloca ambas as mãos na mesa. "Não vim aqui para assumir o controle. Vim porque essa empresa está à beira do colapso. Vocês têm uma chance de salvar o que sobrou. E essa chance começa com remover Graham de todas as posições que ele ocupa." Um diretor fala baixinho. "Se removermos ele, enfrentamos retaliação legal." Outro responde. "Se mantivermos ele, enfrentamos falência." Alguém no fim da mesa sussurra. "Que escolha nós realmente temos?" O presidente olha para cada pessoa sentada diante dele. A voz dele é suave mas certa. "Votamos agora." Ele aperta um botão. Uma cédula digital aparece no monitor. 11 nomes ascendem, cada um representando um diretor votante. Ao lado de cada nome, uma escolha simples: remover ou manter. O primeiro voto aparece. Remover. O segundo. Remover.
O terceiro. Remover. Mais 7 votos seguem. Todos iguais. A decisão é unânime. O presidente se vira para Charles. Senhor Wilson, suas preocupações foram ouvidas. Graham Blackwell é removido de todas as funções executivas com efeito imediato. O acesso dele a contas da empresa, projetos, comunicações e propriedades é encerrado. Charles acena respeitosamente. Obrigado. Era necessário. Seguranças são chamados para escoltar Graham se ele chegar. Como se fosse deixa, o sino do elevador toca. Os membros do conselho ficam tensos. Graham entra na sala com um sorriso forçado, vestido num terno sob medida, como se preparado para uma coletiva de imprensa. O sorriso dele desaparece quando ele vê segurança esperando perto da porta. Ele olha para a mesa e percebe a pasta aberta, as imagens da transmissão ao vivo pausadas, os rostos sombrios dos diretores. O que é isso? Ele exige. Algum tipo de piada. O presidente se levanta. Graham, suas ações causaram dano catastrófico. O conselho votou unanimemente para remover você como. Vocês não podem fazer isso, Graham diz. Eu construí essa empresa. Você destruiu o futuro dela. Um diretor responde. 2 seguranças ficam ao lado de Graham. Ele tenta se soltar, mas o aperto deles aperta. Eles o guiam em direção ao corredor. Ele vira de volta para a sala, gritando no topo dos pulmões. Vocês vão precisar de mim um dia. Todos vocês vão rastejar de volta para mim. Ninguém responde. Câmeras clicam do lado de fora da sala de conferências. O corredor se enche de flashes enquanto Graham é escoltado em direção ao elevador. Repórteres gritam o nome dele. Funcionários assistem com descrença. O prédio que uma vez exibiu o sucesso dele agora testemunha a queda dele. Dentro da sala do conselho, Charles observa quieto. Ele não sente triunfo. Apenas uma determinação firme. O golpe corporativo tá completo. E Graham Blackwell perdeu o mundo que tentou tão desesperadamente controlar. Agora, respira fundo comigo de novo. Porque o que vem a seguir é pesado. A noite depois que o conselho remove Graham carrega um silêncio estranho e oco. Denver parece respirar diferente, como se a cidade inteira tivesse dado um passo para trás dele. As luzes da rua brilham sobre calçadas vazias. O vento pressiona gentilmente contra as janelas da cobertura dele. Mas lá dentro, o silêncio parece uma punição. O mundo que uma vez elogiou virou as costas. O telefone dele tá na mesa, iluminado com centenas de mensagens não lidas. A maioria são de repórteres exigindo comentários. Outras vêm de estranhos enviando palavras muito mais afiadas. Graham caminha pela cobertura devagar. O reflexo dele se move ao lado na janela alta. O rosto dele parece mais velho, puxado, estranhamente irreconhecível. Ele afunda numa cadeira mas se levanta um momento depois. Incapaz de ficar parado. Ele tenta acalmar a respiração, mas o peito dele treme a cada inalação. O peso da humilhação pressiona sobre ele. Por anos, ele acreditou que estava acima de todos. Agora ele sente que está afundando abaixo de todos eles. Na mesa tem vários jornais que ele tinha jogado antes, as manchetes encarando ele. Cada um imprime imagens da transmissão ao vivo. O pedido de desculpas dele de um lado. A raiva dele do outro. Um artigo cita um pastor conhecido que o chamou de um homem que perdeu a alma. Outro jornal entrevista especialistas em abuso doméstico. Eles descrevem o comportamento dele como calculado, perigoso e profundamente enraizado em controle. Ele amassa um jornal e joga pela sala. A página flutua pro chão como uma folha caída. Liga a TV esperando uma distração. Em vez disso, cada canal reproduz as mesmas filmagens. A própria voz dele gritando, a mão dele agarrando o pulso de Ana, o rosto dele distorcido de raiva. Comentaristas balançam a cabeça. Um psicólogo analisa o comportamento dele como um padrão de agressão. Uma apresentadora conhecida de talk show para idosos o chama de ameaça para qualquer mulher que cruze o caminho dele. Graham se joga para frente e desliga a TV. O silêncio volta. Parece mais pesado. Ele se serve uma dose e engole rápido demais. A queimação na garganta não faz nada para aliviar a dor dentro dele. Serve outra. Depois outra. Mas a amargura só fica mais afiada. O telefone vibra. Ele pega com dedos tremendo. Uma mensagem de um parceiro antigo diz: "Estamos cortando laços com efeito imediato." Outra de um amigo próximo de negócios diz: "Você mentiu para todos nós. Por favor, não me contate de novo." Várias mensagens vêm de funcionários em quem ele uma vez confiou. As palavras deles são mais frias. Falam de decepção, traição, desgosto.
O aperto dele aperta em volta do telefone até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele joga o telefone pela sala. Bate na parede e cai no chão com um baque surdo. Ele anda de novo, falando com ninguém. Eles não entendem. Eles nunca viram o que eu carreguei. Eles nunca conheceram a pressão. Eles nunca se importaram. A voz dele racha. Ele pressiona ambas as mãos contra o rosto. Por um momento, ele tenta respirar, mas o peito aperta de novo. Os pensamentos dele giram loucamente. Pedaços do mundo que ele construiu para si parecem cair um após o outro. O emprego, a reputação, a empresa, a imagem. Tudo foi embora em horas. À meia-noite, o mundo online virou completamente contra ele. Milhares de comentários enchem plataformas sociais. Pessoas de todos os estados o condenam. Sobreviventes de abuso o chamam de sinal de alerta. Americanos mais velhos que seguiram a transmissão ao vivo expressam descrença que alguém tão polido poderia esconder tanta crueldade. Vídeos analisando o comportamento dele ganham milhões de visualizações. Alguns o descrevem como perigoso. Outros o chamam de indigno de perdão. Ele tenta responder uma vez. Escreve uma mensagem curta numa plataforma alegando que tudo foi exagerado. Os comentários inundam instantaneamente. As pessoas rejeitam a explicação dele. O acusam de mentir. Postam clipes provando que ele foi violento muito antes do incidente no banco. Ele deleta a postagem. Olha para a tela em branco por vários minutos. As mãos dele tremem. Ele caminha até a varanda e abre a porta de vidro. Ar frio invade a sala. Escova contra o rosto dele e faz ele tremer, mas ele recebe a sensação. Embaixo, as luzes da cidade se estendem pelo horizonte como estrelas espalhadas. Carros se movem devagar pelas ruas. O mundo parece distante, quieto, inalcançável. Ele se apoia na grade da varanda. Os pensamentos dele derivam para os casamentos anteriores. Os acordos silenciosos. As transações que ele acreditou que ninguém nunca descobriria. Ele percebe agora como foi ingênuo pensar que segredos poderiam ficar enterrados para sempre. A transmissão ao vivo abriu todos eles. Os joelhos dele enfraquecem. Ele se segura na grade. A respiração dele treme no ar frio. Ele sussurra. Era para ser diferente. Eu era para ser intocável. Mas a noite não oferece resposta. Ele se afasta da varanda e volta para dentro. Os olhos dele pousam numa fotografia antiga emoldurada na prateleira. Mostra ele na cerimônia de abertura da sede da Blackwell Corp. Repórteres o cercam. Investidores aplaudem. O sorriso dele na foto é confiante, brilhante, cheio de certeza. Ele levanta a moldura, olha para ela, depois coloca de cabeça para baixo. O vazio na cobertura parece mais alto. Ele precisa de ar. Precisa de espaço. Pega o casaco e sai pela porta. Ele dirige sem rumo pela cidade. As estradas estão quietas. Luzes de rua lançam sombras longas pelo pavimento. A mente dele vaga em círculos. Ele fala consigo mesmo sem perceber. Às vezes pede desculpas para ninguém. Às vezes xinga vozes que só ele consegue ouvir. O mundo do lado de fora do para-brisa embaça. Ele não sabe quanto tempo dirigiu. Eventualmente, ele se encontra numa ponte de rodovia com vista para um trecho escuro de água. Para o carro no acostamento. O motor estala suavemente na noite fria. Ele sai devagar. O vento empurra contra ele. Ele caminha em direção à grade. A água embaixo se move gentilmente, refletindo o brilho fraco da lua. Os pensamentos dele ficam quietos. Quietos demais. Pela primeira vez na vida, Graham Blackwell se sente verdadeiramente sozinho. Sem empresa. Sem audiência. Sem apoiadores. Sem futuro. Ele coloca ambas as mãos na grade de metal fria. A respiração dele forma pequenas nuvens no ar. Isso é tudo que me resta, ele sussurra. O vento carrega as palavras embora. Ele fecha os olhos e dá um passo à frente. A noite o engole sem um som. A luz da manhã chega gentilmente sobre Denver, assentando sobre telhados e ruas quietas. É o tipo de luz que geralmente promete um dia pacífico. Mas essa manhã carrega uma estranheza pesada. Rádios e cozinhas zunzem com notícias de última hora. Âncoras de televisão falam com vozes suavizadas. Manchetes online exibem a mesma frase curta. Graham Blackwell se foi. Nenhum dos relatórios dá detalhes. Eles não descrevem a ponte. Não mencionam a água. Simplesmente dizem que ele não está mais vivo e que a partida dele marca o fim de uma tempestade nacional. Num programa de notícias matinal para idosos, a apresentadora fala cuidadosamente segurando uma pilha de papéis. Este é um momento difícil, ela diz. Ninguém desejou esse final, mas muitos entendem por que aconteceu. As consequências das ações de um homem fecharam o círculo completo.
O co-apresentador acena, olhos solenes. Eles mudam a conversa em direção à compaixão por vítimas de abuso doméstico e à importância de ouvir as vozes delas. Eles não mostram imagens de Graham. Não reproduzem a transmissão ao vivo. Deixam o silêncio preencher o espaço. Pela cidade, as pessoas reagem quietas. Alguns balançam a cabeça. Outros dobram jornais e deixam de lado. Famílias se reúnem em torno de mesas de café da manhã sem falar muito. Em centros comunitários para adultos mais velhos, conversas ficam reflexivas. Uma professora aposentada diz suavemente: uma queda assim não deixa vencedores. Um pastor responde: às vezes a tempestade só termina quando aquele que a causou desaparece. Ninguém levanta a voz. A raiva que varreu o país apenas dias antes desvanece num silêncio abafado e contemplativo. Dentro da casa de Charles Wilson, a atmosfera parece mais calma do que tem estado em semanas. A sala de estar tá meio escura mas quente, iluminada apenas pelo brilho suave da luz da manhã passando por cortinas transparentes. Ana tá deitada no sofá, envolta num cobertor grosso. Um travesseiro pequeno apoia as costas dela. O cabelo cai solto em volta dos ombros enquanto ela descansa as mãos gentilmente na barriga. O bebê se move sob o toque dela. Pela primeira vez em meses, ela sente o movimento sem medo apertando em volta do peito. Ela inala profundamente. A respiração vem suavemente. Os olhos dela fecham por um momento enquanto alívio lava sobre ela. O silêncio dentro da casa parece diferente agora. É o silêncio de segurança. O silêncio de sobrevivência. Ela sussurra para si mesma: estamos seguras agora. As palavras se assentam no ar como uma oração. No canto da sala, uma televisão pequena descansa num armário de madeira. Tá desligada. Charles decidiu que nenhuma tela tocaria dentro de casa hoje. Sem manchetes. Sem discussões. Sem filmagens. O mundo lá fora pode falar sobre os momentos finais de Graham. Dentro dessas paredes, eles escolheram silêncio. Charles fica perto da janela com as mãos atrás das costas. A luz do sol da manhã toca o rosto dele gentilmente, delineando as linhas fracas de preocupação que se acumularam nos últimos meses. Ele mal dormiu, mas se sente estranhamente acordado. O olhar dele descansa no quintal da frente, onde vento leve escova pelos galhos do carvalho velho. Ele não pensa em vitória. Não pensa em vingança. Pensa apenas na filha dele descansando segura a poucos metros de distância. Ele lembra das noites sem dormir. Da sala de hospital cheia de máquinas. Do medo de que ela quebrasse sob a tensão de tudo que tinha suportado. Agora ela tá aqui. Viva. Respirando. Se curando. Isso é o suficiente. Ele vira da janela e olha para Ana. Ela encontra os olhos dele e oferece um sorriso pequeno e cansado. Não é um sorriso de alegria. É um sorriso de libertação. Precisa de alguma coisa. Charles pergunta. Só silêncio, ela responde suavemente. Só isso. Ele acena. Entende. Move uma cadeira mais perto dela e senta quieto, permitindo que o silêncio descanse entre eles como um cobertor gentil. Pelo país, especiais de notícias matinais mudam de indignação para reflexão. Um psicólogo convidado fala numa rede importante, explicando como o poder descontrolado pode distorcer a mente de uma pessoa. Um historiador discute figuras do passado cujo colapso moral se assemelha à queda de Graham. Comentaristas falam de lições que famílias podem tirar dessa tragédia. Nenhum deles tenta desculpá-lo. Simplesmente o explicam como se tentando dar sentido aos pedaços quebrados que ele deixou para trás. Num site editorial respeitado voltado para idosos, um colunista posta um artigo que se espalha rapidamente. Lê. No final, a mulher que ele tentou quebrar sobreviveu. E ele não. As palavras reverberam por comunidades de leitores mais velhos. Muitos dizem que captura o que eles não conseguiam expressar. Não triunfo. Não celebração. Apenas verdade. Conforme o dia esquenta, Ana devagar senta e coloca ambos os pés no chão. Ela fica em pé com cuidado, segurando o cobertor em volta dos ombros. Caminha em direção à porta dos fundos e sai. O sol toca o rosto dela. O ar tá fresco e limpo. Ela fecha os olhos e levanta o rosto em direção à luz. No silêncio do quintal, o mundo parece aberto de novo. Ela pressiona uma mão contra a barriga e sussurra: você vai crescer no mundo que é seguro. Você vai conhecer paz. Você não vai nascer no medo. Você já acordou sem saber se ia sobreviver até o amanhecer? Margot acordou. 13h14 da manhã, chão de concreto gelado, grávida de 8 meses. O marido milionário trancou ela na garagem sem aquecimento enquanto dormia quentinho na cama a poucos metros de distância. Mas ele cometeu um erro fatal. Esqueceu que o pai dela era bilionário.
Um bilionário que instalava câmeras térmicas em todas as propriedades que possuía. E naquela madrugada, a 1.400 quilômetros de distância, Theodora Schroeder assistiu a filha quase congelar até a morte. O que aconteceu depois destruiu um casamento, expôs um monstro e revelou segredos enterrados há décadas. Fica comigo até o final porque você não vai acreditar no desfecho dessa história. A respiração dela saía em nuvens brancas. Margot pressionou a mão contra a barriga e sentiu a filha chutar, lembrando que pelo menos uma delas ainda estava aquecida. O chão de concreto tinha sugado cada grau de calor do corpo dela horas atrás. Os pés não tinham mais sensibilidade. As costas travadas numa dor que arrancava gemidos a cada movimento. 13h14 da manhã. Ela sabia a hora exata porque estava contando. Contando minutos, contando respirações, contando os motivos para continuar ali. A lista ficava cada vez menor. Do outro lado da porta que conectava a garagem à casa, ela ouvia o sistema de aquecimento funcionando. Calor existindo a apenas 30 centímetros de distância através da parede. Dava para imaginar o termostato brilhando marcando 22 graus enquanto ela tremia num tapete de yoga com nada além de uma manta fina de lã. Tentou a porta de novo. Trancada? Óbvio que estava trancada. O celular dela estava dentro de casa, em cima do balcão da cozinha. As chaves do carro penduradas no gancho perto da porta dos fundos. O controle da porta da garagem tinha sido desativado 3 meses atrás quando Preston decidiu que ela estava saindo de casa com frequência demais. Ele explicou que mulheres grávidas precisavam descansar. Que o estresse do mundo externo não fazia bem pro bebê. Que ele estava apenas cuidando dela, protegendo ela, amando ela do jeito que um marido deveria amar. Na época, Margot acreditou. Ou pelo menos quis acreditar. Porque a alternativa era admitir que tinha cometido o maior erro da vida. A bebê se mexeu dentro dela. 8 meses agora, 32 semanas carregando essa pessoinha que merecia muito mais do que uma mãe incapaz de proteger a si mesma. Puxou a manta com mais força e tentou se encolher, conservação de calor corporal. Lembrava de ter aprendido isso em algum lugar, talvez num daqueles programas de sobrevivência que costumava assistir anos atrás, quando sobrevivência era apenas entretenimento e não literalmente a vida dela. As janelas da garagem estavam congeladas por dentro. Conseguia ver o reflexo dela nos cristais de gelo. Um fantasma de si mesma. Olhos vazios, lábios rachados, cabelo grudado na testa. Essa não era a mulher que se formou em Wharton com honras. Não era a mulher que recusou a fortuna do pai para provar que podia vencer sozinha. Não era a mulher que prometeu nunca deixar ninguém diminuí-la. Era uma casca vazia do que costumava ser. Essa não era a primeira vez que ele a trancava do lado de fora. O pensamento chegou sem emoção, apenas um fato, como saber que o céu era azul ou que a água era molhada. Preston Blackwell tinha trancado a esposa grávida numa garagem sem aquecimento no meio de janeiro. E isso nem era a pior coisa que ele tinha feito com ela. A primeira vez foi 6 meses atrás. Ele disse que ela estava sendo dramática sobre uma discussão. Disse que precisava esfriar a cabeça. Trancou ela na despensa por 3 horas. Quando finalmente abriu a porta, agiu como se nada tivesse acontecido. Até fez piada sobre ela ser claustrofóbica. A segunda vez foi no mês seguinte. A garagem novamente. Apenas 1 hora naquela ocasião. Ela tentou confrontá-lo depois, e ele virou o jogo. Disse que ela que trancou a porta por acidente. Que estava ficando esquecida por causa da gravidez. Que talvez devesse ver um médico sobre esses lapsos de memória. Margot começou a duvidar da própria sanidade. Essa constatação deveria ter quebrado algo dentro dela. Em vez disso, apenas confirmou o que ela sabia havia meses, talvez anos. Estava presa num casamento com um monstro usando uma cara bonita. Um monstro que sorria para os vizinhos, doava para caridade, ia à igreja todo domingo. Um monstro que ninguém acreditaria ser capaz de trancar a própria esposa grávida numa garagem gelada. A bebê chutou de novo, mais forte dessa vez, quase com raiva. Como se já soubesse que o pai não prestava. Como se estivesse dizendo para a mãe lutar. Eu sei, Margot pensou. Eu sei, querida. Vou tirar a gente dessa situação de alguma forma. Ela só não sabia como ainda. Não tinha dinheiro próprio. Preston controlava todas as contas. Não tinha amigos para quem ligar. Ele tinha se certificado disso ao longo dos anos, isolando ela de todos que podiam ajudar. Não tinha família que falasse com ela. Tinha cortado relações com o pai 4 anos atrás, determinada a provar que não precisava do dinheiro dele ou da influência dele. Que idiota tinha sido. Orgulho vem antes da queda. E ela tinha caído durão. A 1.400 quilômetros de distância, Theodora Schroeder estava sentado no escritório de casa encarando um banco de monitores.
O horizonte de Houston brilhava através das janelas do chão ao teto atrás dele, mas ele não estava olhando para a vista. Não dormia bem desde que a esposa faleceu 3 anos atrás. Margaret tinha sido o centro da vida dele por 35 anos. Sem ela, a casa parecia um mausoléu. Grande demais, silenciosa demais, vazia demais. A maioria das noites ele vagava entre os cômodos, checando feeds de segurança, revisando relatórios, procurando problemas para resolver porque resolver problemas era a única coisa que acalmava a mente dele. Era assim que construiu um império. Identificando problemas antes que se tornassem crises. Antecipando movimentos do mercado antes dos concorrentes. Controlando variáveis. Mas ele não conseguiu controlar isso. Não conseguiu evitar que Margaret desenvolvesse câncer. Não conseguiu salvá-la, apesar de todos os médicos, todos os tratamentos experimentais, todos os milhões que jogou tentando comprar mais tempo. E definitivamente não conseguiu evitar que a filha mais nova fugisse da vida dele no momento que mais precisava do apoio dela. Margot bloqueou o número dele 4 anos atrás. Devolveu os cheques que ele mandou. Recusou-se a encontrar com ele. Disse que precisava construir a própria vida, longe da sombra dele, longe do dinheiro dele, longe do controle sufocante que ele chamava de amor. Doeu mais do que qualquer negócio perdido. Mais do que qualquer traição corporativa. Porque ela estava certa. Ele era controlador. Superprotetor ao extremo. Margaret sempre foi o buffer entre eles, traduzindo o amor intenso dele em algo que Margot conseguia aceitar. Sem Margaret, não havia tradutor. Apenas um pai desesperado e uma filha determinada a escapar. Então Ted fez o que sabia fazer melhor. Adaptou-se. Se Margot não aceitava ajuda aberta, ele daria ajuda escondida. Comprou a casa que ela e o marido moravam através de uma empresa fantasma. Comprou participação no banco que financiava os negócios de Preston. Comprou ações na empresa de navegação da família Blackwell. Instalou sistemas de segurança em cada propriedade que possuía, incluindo a casa de Connecticut. Não era espionagem. Era proteção. Pelo menos era o que dizia a si mesmo nas noites sem dormir. O consultor de segurança tinha atualizado o sistema de imagem térmica em todas as propriedades no mês passado. Medida de rotina. Ted era dono de 47 prédios em 3 estados, sem contar os mantidos através de várias empresas de fachada que até os contadores dele tinham dificuldade de rastrear. Cada um tinha câmeras. Cada um tinha sensores. Cada um gerava relatórios que ele revisava obsessivamente, procurando por qualquer sinal de que a filha estava em perigo. Essa noite, encontrou. Clicou pelos feeds distraidamente. A torre comercial em Dallas onde a reunião do conselho aconteceria amanhã. O complexo de armazéns em Austin que precisava de reformas. A casa na praia em Galveston que Margaret amava tanto, agora reunindo poeira porque ele não conseguia visitar sem ela. Então a propriedade de Connecticut apareceu na tela dele. A mansão Blackwell. Não tecnicamente dele no papel. Tinha comprado através de uma empresa fantasma 4 anos atrás e permitiu que o genro acreditasse que pertencia ao fundo familiar Blackwell. Uma pequena apólice de seguro. Uma forma de manter a filha por perto mesmo quando ela insistia em afastá-lo. A casa principal brilhava num laranja quente na varredura térmica. 22 graus por toda parte. O sistema de aquecimento funcionando perfeitamente. A casa de hóspedes aparecia escura e fria, o que fazia sentido. Ninguém estava hospedado lá. A garagem mostrava a temperatura ambiente de 1 grau Celsius. Ted franziu a testa. A garagem deveria estar conectada ao sistema principal de aquecimento. Tinha verificado as especificações pessoalmente quando comprou a propriedade. Algum tipo de defeito, talvez? Um cano quebrado? Um problema no termostato. Então ele viu. Uma única assinatura de calor. Pequena. Encolhida no canto. Inconfundivelmente humana. E inconfundivelmente grávida. O mundo parou. O ar saiu dos pulmões dele. A xícara de café escorregou da mão dele e se estilhaçou contra o piso de madeira. Café quente espirrou nas calças dele. Não sentiu. Não conseguia sentir nada além do terror gelado que tomou conta de cada célula do corpo. Aquela era a filha dele. A bebê dele. Na garagem. No frio. Sozinha. Ele já estava pegando o telefone. Mãos tremendo tanto que quase derrubou. Discou pro piloto. Prepara o jato. Agora. Destino Connecticut. Quero estar no ar em 15 minutos. Não esperou pela resposta. Discou pro advogado. Walter. Preciso de você. Situação de emergência. Amargou, ela. A voz dele falhou. Respirou fundo. Tentou de novo. Minha filha está em perigo. Preciso que você esteja no jato comigo. 20 minutos.
Walter Pennington não fez perguntas. Em 30 anos como advogado pessoal de Ted, aprendeu quando perguntar e quando apenas agir. Estarei lá. A última ligação foi para um número que guardava para emergências. Emergências de verdade. O tipo que exigia homens que não faziam perguntas e não deixavam rastros. É Ted Ashord. Preciso de uma equipe. Connecticut. Situação potencialmente hostil. Uma pausa. Não extração ainda. Apenas vigilância e proteção. Minha filha. Sim, aquela. Obrigado. Desligou e encarou o monitor de novo. A assinatura de calor da filha tinha diminuído nos 15 minutos desde que ele notou pela primeira vez. Estava ficando mais fria. Perdendo calor corporal. O corpo dela desistindo da luta contra o frio. Aguenta firme, baby girl, sussurrou para a tela. Papai está indo. Só aguenta firme. Correu pro quarto. Jogou roupas numa mala sem olhar o que pegava. Pegou o laptop. Pegou os arquivos que Walter precisaria. Pegou a arma que mantinha no cofre do quarto, algo que não carregava há anos, mas essa noite não sabia o que encontraria em Connecticut. O motorista já estava esperando quando Ted chegou na garagem. Não disse nada. Apenas dirigiu como se a vida de alguém dependesse da velocidade. Por que dependia? O jato estava na pista quando chegaram. Motores aquecendo. Equipe de voo em posições. Ted subiu a escada sem olhar para trás. Walter estava no assento esperando, laptop aberto, já trabalhando. Me fala o que aconteceu, Walter disse assim que Ted se sentou. Ted conectou o laptop dele no sistema do jato. Puxou as imagens térmicas. Mostrou para Walter a casa quente, a garagem fria, a forma humana pequena encolhida no canto. Isso é agora. Walter perguntou, a voz tensa. Há 15 minutos. Ela está lá há. Ted checou o timestamp. 5 horas. Pelo menos 5 horas no frio. Temperatura externa. -2 graus. Temperatura da garagem, 1 grau. Walter tirou os óculos. Limpou com um lenço mesmo que não precisasse de limpeza. Era o que fazia quando estava processando algo terrível. Ted. Ela poderia, o bebê poderia. Eu sei. A voz de Ted saiu rouca. Acredita que eu sei? Estou assistindo minha filha congelar até a morte a 1.400 quilômetros de distância, e não posso fazer nada a não ser sentar nesse maldito avião e rezar que cheguemos a tempo. Por que ela não tentou sair? Quebrar uma janela? Ligar para alguém? O Preston desativou o controle da porta da garagem há meses. Helena me contou. E aposto que pegou o celular dela antes de trancar a porta. Helena, a gerente doméstica, tem me mandado relatórios discretos há 2 anos. Pagava ela generosamente para manter olhos na Margot. Ted olhou pela janela enquanto o jato ganhava velocidade na pista. Ela dizia que as coisas estavam piorando. Que o Preston estava ficando mais controlador. Mais cruel. Mas Margot não aceitaria ajuda. Não de mim. Não depois de cortar relações. O jato decolou. Houston desapareceu abaixo deles. E em algum lugar em Connecticut, a filha de Ted lutava para sobreviver à noite mais fria da vida dela. Na garagem, Margot tinha parado de tremer. Sabia que era mau sinal. Tinha lido sobre hipotermia uma vez, num daqueles artigos de revista sobre sobrevivência que você nunca acha que vai precisar. Primeiro você treme descontroladamente. O corpo tentando gerar calor. Depois o tremor para. O corpo desistindo, conservando energia para os órgãos vitais. Depois você fica com sono. Um sono profundo e tentador do qual nunca acorda. Ela estava no estágio 2. Talvez começando 3. A sonolência puxava nas bordas da consciência dela. Seria tão fácil fechar os olhos. Apenas por 1 minuto. Apenas para descansar. Não. A bebê chutou, mais devagar dessa vez, mais fraco, mas ainda lá. Ainda lutando. E se a bebê estava lutando, Margot tinha que lutar também. Desculpa, querida, sussurrou, as palavras saindo lentas e arrastadas. Desculpa por ter falhado com você. Desculpa por ter escolhido esse homem. Desculpa por não ter sido forte o suficiente para sair antes. A bebê chutou de novo. Mais fraco ainda. E aquele medo, aquele terror puro e primitivo cortou através da névoa da hipotermia mais afiado que qualquer frio. A filha estava em perigo. A filha que não tinha feito nada de errado. A filha que merecia uma mãe disposta a lutar. Margot se forçou a se mexer. Cada movimento era agonia. Os músculos não queriam obedecer. As articulações gritavam protesto. Mas ela continuou. Forçou-se a sentar.
Depois a ficar de joelhos. Depois, com o esforço que arrancou um grito dos lábios rachados, a ficar de pé. As pernas cederam. Ela caiu duro no concreto. A dor explodiu no joelho. Não importava. Levantou-se de novo. As pernas cederam de novo. De novo ela caiu. De novo se levantou. Quinta vez. Sexta. Na sétima tentativa, as pernas aguentaram. Cambaleou até o canto distante da garagem onde Preston guardava os tacos de golfe. Luxo idiota. Ele nem jogava golfe direito. Apenas gostava de dizer que jogava. Gostava do status que vinha com ser membro do country club mais exclusivo de Connecticut. O ferro 9 parecia impossivelmente pesado nas mãos congeladas dela. Dedos tão dormentes que mal conseguia segurar. Mas ela segurou mesmo assim. Levantou acima da cabeça. Mirou na janela. Quebraria o vidro. Rastejaria para fora. Se cortaria provavelmente. Sangraria. Mas sobreviveria. A filha dela sobreviveria. Isso era tudo que importava. Preparou-se para o movimento. Músculos tensionando. A porta para casa clicou. Margot congelou. O taco ainda erguido acima da cabeça. Preston estava na entrada usando pijama de seda azul claro. Aquele conjunto que ela deu de presente de aniversário 2 anos atrás, antes de perceber que cada presente que dava era uma corrente a mais prendendo ela ao casamento. Lucy derramava ao redor dele como uma auréola. Atrás dele, o calor da casa a chamava como salvação. E no rosto dele, aquela expressão. Preocupação cuidadosamente manufaturada. Como um ator no palco. Margot. A voz dele pingava preocupação falsa. Meu Deus, querida. O que você está fazendo aqui fora? Deve ter sido sonambulismo de novo. Você me assustou tanto. Ela o encarou. Mãos ainda segurando o taco de golfe. E naquele momento, naquela fração de segundo, viu algo piscar nos olhos dele. Diversão. Ele estava se divertindo com isso. Com o sofrimento dela. Com o poder que tinha sobre ela. Eu não estava sonambulando. A voz dela saiu rouca. Garganta destruída de gritar por horas. Você me trancou aqui. Querida, você está confusa. A gravidez está afetando sua memória. Ele caminhou até ela. Movimentos lentos. Como se aproximando de um animal selvagem. Vem. Vamos te colocar na cama. Você precisa descansar. Pegou o taco de golfe das mãos dela. Gentil. Tão gentil. Como se ela fosse feita de vidro. Você está congelando. Puxou ela para os braços dele. O calor do corpo dele parecia fogo contra a pele gelada. Cada instinto gritava para ela afastar-se. Mas o corpo estava fraco demais. Frio demais. Precisava daquele calor. Precisava sobreviver. Então ela deixou. Deixou ele guiá-la para dentro. Deixou ele sentar ela num banquinho da cozinha. Deixou ele enrolar uma manta de cachemira ao redor dos ombros trêmulos. Porque era isso que sempre fazia. Sobrevivia. Se curvava. Se submetia. Porque era mais seguro do que resistir. A cozinha brilhava sob iluminação embutida. Balcões de mármore de Carrara que custaram mais que um carro. Eletrodomésticos Viking que ela nunca aprendeu a usar direito porque Preston preferia que Helena cozinhasse. Uma geladeira Sub-Zero que mantinha comida que ela raramente tinha permissão de comer porque Preston monitorava cada caloria que entrava no corpo dela. Tudo perfeito. Tudo impecável. Tudo uma mentira. Preston moveu-se até o fogão. Encheu a chaleira. Cada movimento preciso, praticado. Uma performance de preocupação marital que ele tinha aperfeiçoado ao longo de 4 anos. Você me assustou, disse sem se virar. Acordei e você tinha sumido. Procurei a casa inteira. Chamei seu nome. Chequei todos os cômodos. Estava prestes a ligar para a polícia quando pensei em checar a garagem. Mentiras. Tudo mentiras. Mas ditas com tal convicção que por um momento Margot quase acreditou. Quase questionou a própria memória. Quase pensou que talvez ele estivesse certo. Talvez ela estivesse confusa. Talvez a gravidez estivesse afetando o cérebro. Não. Ela sabia a verdade. A porta estava trancada por dentro. Tinha tentado 100 vezes. Gritou até a voz sumir. Socou até as mãos sangrarem. Ele sabia. Ele sabia que ela sabia. Não se importava. Margot observou medir folhas soltas de camomila numa chaleira de cerâmica. Movimentos de sommelier. Como se preparar chá fosse uma arte. Como se cuidar da esposa que quase matou fosse apenas mais uma tarefa doméstica. A voz dela saiu num sussurro. A porta estava trancada. Os ombros de Preston não ficaram tensos. As mãos não pausaram. Que estranho. Deve ser um problema com a fechadura.
Casas velhas têm essas peculiaridades, você sabe. Vou chamar alguém para dar uma olhada amanhã. Preston. Agora ele virou. Aquele sorriso. Aquele sorriso lindo que a fez se apaixonar num evento beneficente 4 anos atrás. Aquele sorriso que praticou no espelho provavelmente. Aquele sorriso que não alcançava os olhos. Sim, querida. Por que você fez isso? O sorriso não vacilou. Fiz o quê, amor? Me trancou na garagem. Margot. O tom mudou ligeiramente. Ainda gentil, mas com uma borda. Você está sendo irracional. A gravidez está deixando você emocional. Hormônios, você sabe. Precisamos marcar aquela consulta com o psiquiatra que mamãe recomendou. Apenas para te ajudar com essas imaginações. Imaginações. Gaslighting clássico. Ela estudou isso na faculdade. Reconheceu-o em casos de abuso que analisou. Nunca imaginou que seria vítima. Não estou imaginando nada. Claro que não, querida. Ele virou de volta pro fogão. A chaleira começou a apitar. Mas seria bom ter uma opinião profissional. Apenas por precaução. Para garantir que você estará bem quando o bebê nascer. Quando o bebê nascer. A forma como disse soou errado. Como uma ameaça velada. Como se estivesse planejando algo. Margot puxou a manta mais apertada. Envolve. Eu as mãos ao redor da caneca de chá quente que Preston colocou na frente dela. O calor ardeu nos dedos congelados. A dor era bem-vinda. Significava que ainda estava viva. Tenho consulta médica amanhã, disse. Testando. Vendo como ele reagiria. Tem. As sobrancelhas dele se ergueram em interesse educado. Nem uma piscada de surpresa. Não me lembro disso, está no calendário. Agendei semana passada. Com a doutora Holloway. Preston bebericou o próprio chá. Calmo. Sereno. Em completo controle. Tenho certeza que pode ser remarcada. Você parece exausta, querida. Seria melhor ficar em casa e descansar. Já liguei para o consultório da doutora e cancelei. Expliquei que você não está... Claro que ligou. Claro que cancelou. Porque ele controlava tudo. Cada aspecto da vida dela. Cada movimento. Cada decisão. Eu queria ir. E você vai. Quando estiver se sentindo melhor. Não era uma sugestão. Era uma ordem disfarçada de preocupação. Margot olhou pro chá. Pras mãos envolvendo a caneca. Pro fino anel de ouro no dedo dela. Aquele anel que recebeu num joelho numa praia em Cape Cod. Aquele anel que representou promessas que ele nunca pretendeu cumprir. Aquele anel que agora parecia uma algema. Pensou na mulher que tinha sido antes desse casamento. Margot Ashford. Filha de bilionário que recusou a fortuna para fazer o próprio caminho. Formada no topo da turma em Wharton. Ofertas de emprego de Goldman Sachs, McKinsey, todas as grandes firmas. Escolheu uma organização sem fins lucrativos em vez disso. 42 mil por ano. Apartamento minúsculo no Bronx. Metro todo dia pro trabalho. Determinada a provar que não precisava do nome do pai ou do dinheiro do pai. Determinada a ser amada por quem era, não pelo que valia. Que idiota tinha sido. Preston viu ela chegando de 1 quilômetro de distância. Fez a pesquisa. Descobriu exatamente quem ela era. Planejou a sedução com precisão militar. E ela caiu direitinho na armadilha. Aquela mulher, a Margot de 4 anos atrás, teria jogado o chá na cara dele. Teria caminhado até a porta e nunca olhado para trás. Teria ligado pro pai e implorado ajuda. Mas aquela mulher tinha sido lentamente assassinada ao longo de 4 anos. Morte por 1000 cortes. 1000 críticas disfarçadas de preocupação. 1000 portas trancadas explicadas como acidentes. 1000 momentos de dúvida plantada até que ela não confiava mais nos próprios sentidos. Margot bebeu o chá. O calor desceu pela garganta. Aqueceu o estômago. E ela não disse nada. Porque era mais seguro não dizer nada. Na barriga, a filha chutou. Mais uma vez. Fraca mas persistente. Um lembrete de que não estava sozinha nessa luta. Um lembrete de que tinha que sobreviver. Por ela. Pela bebê que merecia melhor. E em algum lugar sobre a Pensilvânia, um jato particular cortava a escuridão. Carregando um pai que esperou 4 anos pela filha voltar para casa. Um pai que se recusava a esperar o corpo dela voltar numa caixa. Theodora Shore não falou durante a maior parte do voo. Sentou encarando o laptop. Revisando as imagens térmicas repetidamente. Como se assistir de novo mudasse algo. Como se pudesse viajar no tempo e evitar que acontecesse. Walter trabalhou em silêncio no assento do outro lado do corredor. Fazendo ligações. Mandando e-mails. Construindo o caso que precisariam.
porque isso ia virar um caso. Não tinha dúvida. Preston Blackwell estava prestes a descobrir que trancar a esposa numa garagem gelada enquanto grávida era um crime. E Ted ia se certificar de que pagasse por isso. Plenamente. Ted. A voz de Walter cortou através dos pensamentos. Precisamos conversar sobre a abordagem. Que abordagem? Vou lá, tiro minha filha daquela casa, e destruo aquele filho da puta. Entendo o sentimento. Mas precisamos ser estratégicos. Se entrarmos muito agressivos, ele pode alegar que você está interferindo ilegalmente. Ele ainda é o marido dela. Tecnicamente tem direitos. Direitos. A voz de Ted subiu. Ele quase matou ela. Eu sei. E vamos usar isso. Mas temos que fazer direito. Documentação adequada. Testemunhas. Seguir os canais legais. Ted queria discutir. Queria dizer que se importava com canais legais. Queria pegar o primeiro voo de volta e fazer Preston Blackwell desaparecer. Tinha contatos que podiam fazer isso acontecer. Contatos que deviam favores. Contatos que não fariam perguntas. Mas Walter estava certo. Fazer isso do jeito errado apenas daria a Preston munição. E Ted não podia arriscar. Não com a vida da filha em jogo. O que você sugere? Primeiro, confirmamos que Margot está segura. Equipe de segurança que você mandou deve estar chegando na propriedade agora. Vigilância discreta. Se Preston tentar algo, intervém. Segundo, documentamos tudo. As imagens térmicas já são ouro. Mas precisamos mais. Testemunho de Helena. Registros médicos se Margot tiver ferimentos. Histórico de comportamento controlador. Terceiro, construímos o caso. Rápido mas completo. Então abordamos Margot. Não você diretamente. Não no início. Ela ainda está zangada com você. Bloqueou seu número. Se aparecer de repente, pode afastar ela ainda mais. Então como? Deixa eu lidar primeiro. Ou a irmã dela. Savannah sempre foi próxima de Margot, certo? Ted assentiu. As duas irmãs eram próximas crescendo. Mas Margot cortou relações com Savannah também quando casou com Preston. Mais um sinal de abuso que Ted não reconheceu na época. Savannah pode entrar em contato. Irmã preocupada. Sem mencionar você no início. Apenas plantar as sementes. Oferecer apoio. Quando Margot estiver pronta, então você entra. Fazia sentido. Ted odiava isso. Queria abraçar a filha agora. Queria dizer que lamentava. Que deveria ter lutado mais. Que deveria ter ignorado os pedidos dela por espaço e invadido a vida dela de qualquer jeito. Mas forçar o caminho nunca funcionava com Margot. Ela era teimosa. Como ele. Tinha que ser ideia dela. Tinha que vir dela. Quanto tempo até pousarmos? 40 minutos. 40 minutos. Pareciam 40 anos. Ted voltou pro laptop. Puxou uma pasta diferente. Registros financeiros que os investigadores dele compilaram nos últimos 2 anos. Preston Blackwell era um desastre. O negócio da família Navegação estava falindo. Hemorragia de dinheiro há anos. Preston cobriu as perdas roubando. Do próprio fundo familiar. De parceiros comerciais. De investidores. Total estimado: 12 milhões de dólares. Desviados ao longo de 7 anos. Usado para cobrir dívidas de jogo. Pagamentos para várias mulheres. Manter o estilo de vida que não podia mais bancar. E a mãe dele sabia. Cordelia Blackwell estava ciente há pelo menos 3 anos. Vinha discretamente liquidando ativos pessoais. Movendo dinheiro para fundos que Preston não podia tocar. Preparando-se pro colapso inevitável. A família inteira era podre. Mas Preston era o pior. E estava prestes a aprender que escolheu a vítima errada. A luz da manhã filtrava através das persianas de plantação quando Margot acordou no quarto principal. Lençóis de algodão egípcio que custaram mais que o salário mensal de uma pessoa normal. Travesseiros de penas de ganso importados da Hungria. Um colchão que a revista de design de interiores descreveu como dormindo numa nuvem. Ela se sentia como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Doía em lugares que não sabia que podiam doer. Os músculos nas costas tinham transformado em nós sólidos de agonia. As pernas mal respondiam. O corpo inteiro gritava protesto a cada pequeno movimento. Preston já tinha saído pro trabalho. Claro que tinha. Dia normal para ele. Como se não tivesse trancado a esposa numa garagem congelante a noite passada. Como se quase não a tivesse matado junto com o bebê. Encontrou o bilhete dele no travesseiro ao lado dela. Caligrafia elegante em papel vergê de alta qualidade. Cancelei sua consulta. Você precisa descansar.
Te vejo no jantar. Não se esqueça, minha mãe vem pro almoço. Com amor, P. Amor. A palavra era obscena vinda dele. Margot amassou o bilhete no punho. As mãos tremiam. Não do frio que ainda vivia nos ossos dela. Da raiva. Raiva pura, branca e quente que não podia se dar ao luxo de expressar. Porque expressar raiva significava consequências. Significava mais noites na garagem. Significava internação em alguma instalação que Cordélia continuava mencionando. Forçou-se a sair da cama. As pernas quase cederam. Segurou na mesa de cabeceira até o quarto parar de girar. Cada músculo gritava. 8 horas no chão de concreto gelado quase destruiu o corpo dela. Grávida de 8 meses. Carregando uma bebê que dependia dela para sobreviver. E ele a deixou lá. Propositalmente. Sabendo exatamente o que estava fazendo. O espelho no banheiro mostrou o estrago completo. Roxos floresciam nas costas dela em tons de roxo e verde e amarelo doentio. De deitar no concreto duro por horas. Os lábios rachados e partidos e sangrando. Olheiras profundas ao redor dos olhos fazendo parecer que levou socos. O cabelo emaranhado e grudado em mechas irregulares. Parecia exatamente o que era. Vítima de violência doméstica. A constatação chegou com calma surpreendente. Devia estar histérica. Devia estar chorando. Devia estar em pânico. Em vez disso, apenas uma aceitação fria e dura da realidade. O marido estava abusando dela. Não com punhos. Nada tão óbvio. Nada que deixasse marcas que alguém pudesse questionar. Mas abuso vinha em muitas formas. E ela tinha casado com o mestre do tipo sutil. O tipo que deixava você se perguntando se estava louca. O tipo que fazia você questionar a própria realidade. O tipo que destruía você por dentro enquanto mantinha a fachada perfeita por fora. Tomou banho por 45 minutos. Deixou a água quente martelar os músculos doloridos. Tão quente que a pele ficou rosa e em carne viva. Ficou embaixo do chuveiro muito depois do calor penetrar. Porque sair significava enfrentar o dia. Significava almoçar com Cordélia. Significava sorrir e fingir que tudo estava bem. Significava sobreviver mais um dia nesse inferno que chamava de casamento. Eventualmente a água esfriou. Eventualmente não teve escolha a não ser sair. Vestiu-se com cuidado. Cachemir macio que não irritaria a pele machucada. Calças de lã que esconderiam qualquer hematoma nas pernas. Maquiagem aplicada com mão de mestre para esconder as olheiras e os lábios rachados. Penteou o cabelo nas ondas elegantes que Preston preferia. Colocou os brincos de pérola que a mãe dele deu de presente de casamento. Transformou-se na esposa perfeita que se esperava que fosse. Uma performance. Como o que Preston fazia. 2 atores num palco. Fingindo um casamento feliz para a plateia invisível que sempre julgava. Helena apareceu na porta do quarto quando Margot terminava de se vestir. A gerente doméstica. 11 anos com a família Blackwell. 50 e poucos anos com olhos tristes que viam demais e diziam muito pouco. Senhora Blackwell. A voz dela cuidadosamente neutra. Como sempre. A senhora Blackwell Sênior chegou. Aguardando na sala de estar formal. Claro. Cordélia. 15 minutos adiantada como sempre. Porque fazer as pessoas esperarem era poder. E Cordélia Blackwell era toda sobre poder. Obrigada, Helena. Desço em 1 minuto. Helena hesitou. Apenas uma fração de segundo. Mas Margot notou. Sim. Nada, senhora. Apenas, há café fresco na cozinha. Pensei que talvez quisesse antes de... Ela não terminou a frase. Não precisava. Café antes de enfrentar Cordélia. Armadura líquida. Obrigada. Mais uma hesitação. Então Helena disse baixinho. Senhora. Se precisar de algo. Qualquer coisa. Por favor me avise. As palavras ficaram suspensas entre elas. Carregadas de significado. Helena sabia. Claro que sabia. Trabalhava na casa. Via tudo. Ouvia tudo. Sabia exatamente que tipo de homem Preston era. Mas Helena tinha uma filha. Trabalhando provisto. Sem documentos. E Preston sabia disso. Usava como alavancagem. Uma palavra dele e a filha de Helena seria deportada. Então Helena ficava quieta. Porque as pessoas fazem o que têm que fazer para proteger quem amam. Obrigada, Helena. Margot tocou o braço dela de leve. Obrigada. Helena assentiu. Olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Então virou e saiu. Deixando Margot para descer e enfrentar a sogra. A sala de estar formal era tudo opulência silenciosa. Antiguidades que estavam na família Blackwell por gerações. Papel de parede de seda que custou mais que um carro.
Um lustre de cristal que pertenceu a algum conde europeu. E no meio de tudo, Cordelia Blackwell. Sentada como uma rainha no trono. Bebendo chá de porcelana óssea. O padrão na família havia 4 gerações. Cada xícara valia milhares. Margot quebrou uma vez logo depois de casar. O olhar que Cordelia deu fez parecer que tinha matado alguém. Margot. Sem levantar. Sem abraço. Nem oferta de beijo no rosto. Apenas aquela avaliação afiada dos olhos que sempre fazia Margot sentir inadequada. Você parece cansada. Bom dia, Cordelia. Margot desceu a escada curva. Cada passo agonia. As costas gritando protesto. Como vai? Melhor que você, aparentemente. Cordelia bebericou o chá. A gravidez não cai bem para algumas mulheres. Minha irmã Elizabeth foi igual. Absolutamente abatida no 3º trimestre. Claro, ela era bem mais velha que você quando finalmente concebeu. 39. Achávamos que nunca teria filhos. O insulto velado. Como todos os insultos de Cordelia. Embrulhados em conversa educada. Margot se abaixou cuidadosamente no sofá em frente à sogra. O movimento arrancou uma pontada de dor aguda nas costas. Respirou através dela. Não deixou aparecer no rosto. Preston mencionou que você teve um episódio ontem à noite. A palavra pairou no ar. Episódio. Como se Margot tivesse feito algo errado. Como se ser trancada numa garagem fosse culpa dela. Devo ter sido sonambulismo. A mentira saiu suave. Praticada. Às vezes a gravidez causa isso. Cordelia colocou a xícara com um clique preciso. O tipo de som pequeno que cortava como uma faca. A primeira esposa do pai de Preston tinha problemas similares. Evelyn. Você nunca a conheceu, claro. Ninguém conhece. Ela foi gerenciada. Lá estava aquela palavra de novo. Gerenciada. Como gado. Como propriedade. Como um problema a ser resolvido. O que você quer dizer? A voz de Margot saiu mais forte que pretendia. O que aconteceu com ela? Ela recebeu a ajuda que precisava. Cordelia sorriu. Não alcançou os olhos. Numa instalação muito discreta. Os melhores cuidados. A família Blackwell sempre cuida dos seus. Uma pausa. Claro, ela não tinha filhos. Tornou as coisas mais simples. O sangue de Margot virou gelo. Entendeu perfeitamente. Primeira esposa sem filhos internada e esquecida. Mas Margot estava grávida. Tinha algo que eles queriam. Um herdeiro. Uma neta. Logo que o bebê nascesse. Essas coisas passam nas famílias, sabe? Cordelia continuou. Voz gentil. Tom materno. Completamente falso. Instabilidade mental. Preston está compreensivelmente preocupado. Com o bebê. Com que tipo de mãe você será capaz de ser? As palavras atingiram como golpes físicos. Precisos. Calculados. Projetados para ferir e destruir. E de repente a imagem inteira ficou clara. Cristalina. Não estavam apenas controlando ela. Estavam construindo um caso. Esposa grávida instável. Episódios de sonambulismo. Lapsos de memória. Comportamento errático. Perigo para si mesma e pro bebê não nascido. Precisa ser gerenciada. Internada. E uma vez que o bebê nascesse. Uma vez que eles tivessem o herdeiro que queriam, Margot se tornaria inconveniente. Um problema. Algo a ser gerenciado. As paredes da sala bonita pressionaram mais perto. O ar ficou fino. Difícil de respirar. Estava sentada numa armadilha. E fechando ao redor dela. Preston conhece as melhores pessoas. Cordelia continuou. Psiquiatras que entendem situações delicadas. Instalações que oferecem descrição completa. Você seria bem cuidada, Margot. E o bebê, bem, um bebê precisa de um ambiente estável. Não precisa. Margot pressionou as mãos contra a barriga. Sentiu a filha chutar. Fraca, mas ainda lá. Ainda lutando. Sobre meu cadáver. O pensamento veio feroz. Primitivo. Instinto materno queimando através do medo. Nunca a teriam. Nunca teriam a bebê. Preferia morrer primeiro. Eu deveria descansar. Forçou as palavras. Manteve a voz calma mesmo que cada instinto gritasse para ela correr. Ordem médica. Sabe como é. Ah, sim. Cordelia sorriu de novo. Aquele sorriso de predador. Preston mencionou que cancelou sua consulta hoje. Tão atencioso dele. Ele realmente sabe o que é melhor para você, querida. Sempre soube. O que significava que Cordelia sabia também.
Sobre a garagem. Sobre trancar Margot do lado de fora. Sobre quase matá-la. E aprovava. Mãe e filho. Trabalhando juntos. Plano cuidadosamente orquestrado para tomar controle completo. Do dinheiro de Margot uma vez que descobrissem quem ela realmente era. Do bebê uma vez que nascesse. E de Margot? Ela se tornaria apenas outra Evelyn. Esquecida em alguma instalação. Nome que ninguém mencionava. Não. Aquilo não aconteceria. Margot subiu as escadas. Cada degrau uma montanha. As costas gritando. As pernas mal funcionando. Mas continuou. Um pé na frente do outro. Até alcançar o quarto. Fechou a porta. Trancou. Pelo pouco que valia. Então afundou no chão. Pressionou as mãos contra a barriga. E pela primeira vez em meses, deixou-se sentir tudo. O medo. A raiva. O desespero. A compreensão de que estava completamente sozinha. Presa num casamento com um monstro. Sogra que era cúmplice. Sem dinheiro. Sem amigos. Sem família. Cortou o pai do lado de fora anos atrás. Orgulhosa demais para admitir que precisava de ajuda. Determinada demais a provar que podia fazer sozinha. E agora estava pagando pelo orgulho com tudo. Fui tão idiota. Sussurrou pro quarto vazio. Tão incrivelmente idiota. A bebê chutou. Mais forte dessa vez. Como se dissesse, para de ter pena de si mesma e luta. Margot respirou fundo. Limpou os olhos. A autopiedade não salvaria ela. Não salvaria a filha. Precisava de um plano. Precisava de ajuda. Precisava. O telefone no criado mudo vibrou. Aquele número de Houston de novo. Tinha esquecido. Com tudo o que aconteceu. O pai tentando entrar em contato. De novo. De novo. De novo. Porque agora, depois de anos de silêncio respeitando os limites dela, por que de repente tantas ligações? A menos que ele soubesse. Mas como poderia saber? Margot pegou o telefone. Mãos tremendo. Dedo pairando sobre a tela. Podia ignorar. Como fez dúzias de vezes antes. Manter o orgulho intacto. Continuar fingindo que tinha controle da própria vida. Ou podia atender. Admitir derrota. Pedir ajuda do homem que jurou nunca precisar de novo. Orgulho ou sobrevivência? Qual importava mais? A bebê chutou de novo. Respondendo a pergunta. Margot atendeu a ligação. Margot. A voz do pai. Quebrando com emoção. Meu Deus, Margot, você está bem? Como você conseguiu esse número? As palavras saíram automáticas. Defensivas. Sempre tive esse número, Baby Girl. Sempre. Uma pausa. Preciso falar com você. É importante. É sobre ontem à noite. O coração dela parou. O que você quer dizer ontem à noite? Eu sei. Margot. Eu sei o que ele fez. Não sei do que você está. Tenho câmeras térmicas. A voz dele crua. Desesperada. Em todas as minhas propriedades. Incluindo a casa que comprei através de uma LLC há 4 anos. A que seu marido acha que pertence ao fundo familiar dele. O chão desapareceu debaixo de Margot. O quarto girou. Ela se segurou no criado mudo para não cair. Você é dono da nossa casa. Sou dono de muita coisa, querida. Um suspiro pesado. Sou dono do banco que financia o negócio de Preston. Sou dono de participação na empresa de navegação Blackwell. Tenho tido olhos em você desde o dia que se casou com aquele filho da puta. Traição. Essa deveria ser a primeira emoção. Raiva de que o pai não conseguia soltar. Não conseguia respeitar os limites dela. Não conseguia parar de controlar cada aspecto da vida dela. Mas em vez disso, alívio. Alívio inundou tão forte que quase a derrubou. Porque se o pai sabia, se tinha estado vigiando, então ela não estava sozinha. Nunca esteve sozinha. Você estava me espionando. Estava protegendo você. A voz dele explodiu através do telefone. E graças a Deus estava, porque vi as imagens, Margot. Vi você naquela garagem. Vi a temperatura cair. Vi você quase congelar até a morte carregando minha neta. Ele parou. Respirou tremendo. Vi e não pude fazer nada. Você tem ideia? Você tem alguma ideia de como foi assistir isso? As lágrimas vieram então. Quentes e rápidas. Anos de guardá-las. Você não tinha direito. Tinha todo direito. Ele gritou. Você é minha filha. E aquele monstro quase matou você. Ainda pode matar você se não sair de lá. Não posso simplesmente sair. Ele controla tudo. O dinheiro, a casa,
Meu carro. Eu controlo ele. A voz do pai ficou fria. Posso destruí-lo hoje. Essa tarde. Negócios, reputação, liberdade, tudo. Uma ligação. Isso é tudo que preciso. E então o quê? Você assume. Controla minha vida como sempre quis. Não. Suave agora. Então você é livre. Você e sua filha. Seguras. E eu volto pro meu canto e deixo você viver. Se é isso que quer. Mas Margot, por favor deixe-me ajudar primeiro. Silêncio na linha. Margot fechou os olhos. Pensou na mãe. Margaret teria sabido o que fazer. Sempre soube como equilibrar o amor sufocante de Ted com a necessidade de independência de Margot. Mas Margaret se foi. E Margot estava sozinha nessa decisão. Exceto que não estava sozinha. Tinha uma filha. Uma filha que dependia dela para sobreviver. E orgulho não mantinha bebês seguros. O que você sabe? Ela perguntou finalmente. Tudo. Tenho equipes trabalhando desde que vi as imagens. Seu marido está falido, Margot. O negócio da família está em colapso. Ele roubou mais de 12 milhões tentando manter as aparências. 12 milhões. E tem mais. Ele está tendo um caso. Bethan Crane, a assistente executiva dele, vem transferindo dinheiro para ela há meses. E tem ligações para homem que faz pessoas desaparecerem. O mundo inclinou de novo. O que? Ontem à noite não foi isolado, Baby Girl. Ele está planejando algo. Algo permanente. Preciso tirar você de lá. Agora. Não posso. Se eu fugir, ele vem atrás de mim. Conhece gente. Tem recursos. Ele não tem nada comparado ao que eu tenho. Determinação de aço na voz dele. Margot. Estou em Connecticut. Pousei há 3 horas. Tenho advogados. Segurança. Tudo o que você precisa. Apenas diga a palavra. Ele estava aqui. Em Connecticut. Esperando. Pronto para invadir e salvar como sempre fez. E pela primeira vez na vida, Margot estava grata. Porque dessa vez, precisava ser salva. Pai. A palavra saiu quebrada. Não o chamava assim há anos. Estou com medo. Eu sei, querida. Eu sei. Mas acabou agora. Prometo. Acabou. O que eu faço? Onde está Preston agora? Trabalho. Volta às 6. Ok. Escuta com atenção. Nas próximas 2 horas, Margot executou cada passo que o pai delineou. Primeiro, chamou Helena. Explicou que precisava de ajuda. Que sabia sobre a filha dela. Que o pai de Margot garantiria que a filha de Helena recebesse green card se Helena testemunhasse sobre o que via na casa. Helena chorou. Concordou imediatamente. Tinha estado esperando anos por chance de falar. Segundo, Margot documentou tudo. Fotografou os hematomas nas costas. Gravou vídeo descrevendo os eventos da noite anterior. Escreveu tudo que lembrava dos últimos 4 anos. Cada incidente. Cada porta trancada. Cada crítica. Cada momento de gaslighting. Montanhas de evidência. Terceiro, empacotou uma mala. Apenas essenciais. Roupas para alguns dias. Documentos importantes que conseguiu encontrar. Fotos da mãe. Nada que Preston notaria faltando imediatamente. Escondeu a mala no fundo do armário. Quarto, esperou. O dia arrastou eternamente. Cordélia ficou pro almoço. 3 horas de tortura. Perguntando sobre planos para Nursery. Sugerindo nomes que Margot odiava. Fazendo comentários velados sobre estabilidade mental e capacidade maternal. Margot sorriu. Assentiu. Concordou. Jogou o papel de nora perfeita. Porque em poucas horas, nunca mais teria que ver Cordélia Blackwell de novo. Finalmente, 6 horas chegou. Preston entrou pela porta. Beijo no rosto de Margot. Como foi seu dia, querida? Tranquilo. Sua mãe veio pro almoço. Ah, bom. Ela se preocupa tanto com você. Com nós. Com o bebê. Ele afrouxou a gravata. Fiz reservas para jantar. Aquele lugar francês que você gosta. Achei que poderíamos sair. Tá parecendo pálida. Ar fresco fará bem. Um jantar. Público. Onde ela teria que sorrir e fingir. Onde ele poderia jogar o marido atencioso. Margot quase disse não. Quase contou que sabia de tudo. Quase gritou que nunca mais ia jogar os jogos dele. Mas o pai disse esperar. Apenas mais um dia. Apenas até terem tudo no lugar. Isso seria lindo. Ela forçou o sorriso. Deixa eu me arrumar.
Subiu as escadas. Trocou de roupa. Vestido de maternidade que Preston comprou. Azul escuro. Conservador. Aprovado por Cordélia. Retocou a maquiagem. Escondeu os hematomas. Escondeu o medo. Tornou-se a Margot que ele criou. Mas por baixo, por dentro, a Margot real estava despertando. A que se formou no topo da turma. A que construiu uma vida do nada. A que era filha de Theodora Ashford e neta de Margaret Ashford. Mulheres que não desistiam. Mulheres que lutavam. Ela apenas tinha esquecido por um tempo. Mas estava lembrando. Descer as escadas. Entrar no carro. Dirigir pro restaurante. Tudo mecânico. Preston falou o tempo todo. Sobre trabalho. Sobre o bebê. Sobre como mal podia esperar para ser pai. Mentiras sobre mentiras. Margot apenas ouviu. Pela última vez. O restaurante era elegante. Velas tremeluzentes. Música suave. Outros casais jantando. Mundos perfeitos. Preston pediu por ambos. Como sempre. Controlando até o que ela comia. Vinho para ele. Água para ela. Pro bebê, disse. Sorriso charmoso. Demonstração para garçonete. O jantar arrastou. 3 pratos. Margot mal tocou na comida. Estômago muito apertado. Preston não notou. Ou não se importou. Apenas continuou a performance. Marido perfeito. Logo a ser pai perfeito. Mentiras. Todos mentiras. Finalmente, acabou. De volta pro carro. De volta para casa. De volta para prisão. Mas dessa vez temporária. Porque amanhã, tudo mudaria. Preston estacionou na garagem. Aquela maldita garagem. Margot teve que se forçar a sair do carro. Memórias do frio assaltando. Pânico subindo. Você está tremendo. Preston notou. Tá com frio. Só um pouco. Vamos te colocar na cama. Você precisa de descanso. Para o bebê. Sempre pro bebê. Nunca para ela. Dentro da casa. Subindo as escadas. Preston a seguindo. Muito perto. Sempre muito perto. No quarto, ela trocou pro pijama. Ele assistiu. Como sempre. Nenhuma privacidade. Nunca privacidade. Boa noite, querida. Ele a beijou. Testa. Suave. Gentil. Amo você. Amo você também. A mentira saiu suave. Praticada. Última vez. Ele saiu. Porta fechando. Margot esperou. Ouvindo. Passos no corredor. Porta do escritório dele abrindo. Fechando. Sozinha finalmente. Pegou o telefone. Mandou mensagem pro pai. Estou pronta. Amanhã. Resposta veio imediata. Equipe estará lá às 8 horas. Te amo, baby girl. Eu também te amo, pai. E pela primeira vez em anos, era verdade. Margot deitou na cama. Mão na barriga. Sentindo a filha chutar. Amanhã, sussurrou. Amanhã a gente sai daqui. Prometo. A bebê chutou de novo. Como se entendesse. Como se estivesse dizendo. Sobre a hora, mãe. E Margot sorriu. Primeiro sorriso real em meses. Porque amanhã, começariam de novo. Livres.